nós iniciamos falando de uma vida próspera e aprendemos com a palavra de Deus alguns princípios elementares para viver essa vida próspera, abundante, superlativa da parte de Deus. Nós apresentamos alguns princípios e culminamos no princípio que começamos a disseminar na semana passada, que é a transformação da mente, ok? Uma mente transformada tem o poder de transformar a alma. Uma mente renovada, pensamentos renovados têm o poder de transformar a alma. Nós aprendemos que apenas e somente uma mente renovada pode promover a transformação de uma alma. E é interessante notar e observar, irmãos, que nós só conhecemos uma pessoa, nós só conhecemos alguém a partir daquilo que ela se permite conhecer. Por exemplo, você conhece Deus de que forma? Por conta da sua palavra. Você lê a palavra e encontra o que há no coração de Deus. E assim também é com a vida do próximo. É impossível você conhecer alguém por osmose, por transmissão, né? Não dá para ligar um aparelho na pessoa, em você, e você falar, agora eu sei quais são as suas intenções. Não tem como, isso é impossível. Só Deus é poderoso, onisciente, para poder saber o que se passa nas mentes e nos corações. Então nós só podemos conhecer alguém a partir daquilo que ela revela de si mesma, seja por palavras, seja por comportamentos, seja por cartas, ou seja até por demonstrações. Agora, e se eu falar para você que a mente mais brilhante que já esteve no nosso meio deseja ser conhecida e imitada? Jesus é o possuidor da mente mais fabulosa, da mente mais brilhante, a mente mais nobre, sem sombra de dúvidas, entre os homens foi a mente de Cristo. E sabe o que é interessante? É que Ele quer que você conheça a mente dele e passe a pensar como Ele pensa. Isso não é extraordinário? É ou não? Se você sair daqui hoje pensando como Jesus pensa, eu posso certificar e garantir, sua vida não vai ser mais a mesma. É impossível ter a mente de Cristo, pensar como Cristo pensa e ser a mesma pessoa. Quando você de fato entende isso, a sua vida dá uma guinada, a sua vida dá uma transformada radical, é mudança brusca de rota. Quando você transiciona a sua maneira de pensar e começa a pensar como Jesus pensa, tudo ao seu entorno é alterado. E é interessante observar que é possível, que você é capaz de pensar como Cristo pensou. Se eu fosse você, eu dava um glória a Deus só por isso. Vamos ler o texto de 1 Coríntios, capítulo de número 2, e apenas o versículo de número 16, e a partir desse texto nós vamos falar dessa verdade bíblica. 1 Coríntios, capítulo de número 2 e verso 16. O texto diz: pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de quem? De Cristo. O texto de 1 Coríntios 2 e 16 diz: quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Veja que, segundo o texto apresentado pelo apóstolo Paulo, as coisas de alguma forma ficam mais fáceis para nós. Por quê? Porque agora nós temos um caminho brilhante, agora nós temos uma direção poderosa, nós podemos pensar como Cristo pensa, ter a mente de Cristo, e essa é a declaração assertiva do apóstolo da graça, do apóstolo Paulo. Ter a mente de Cristo é simplesmente e poderosamente pensar como Cristo pensa. Ter a mente de Cristo, segundo a nova tradução, na linguagem de hoje, quando a gente lê 1 Coríntios, capítulo 2 e verso 16, na NTLH, olha o que o apóstolo Paulo diz: como dizem as escrituras sagradas, quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Mas nós
pensamos o quê? Como Cristo pensa. Quem tem a mente de Cristo, pensa como Ele pensa. É um aleluia melhor aí, irmão? Se você soubesse que tudo na sua vida, ou quase tudo, 99% das coisas, tem uma decisão assertiva na sua maneira de pensar, você dava um aleluia bem rechonchado aí no seu lugar. Logo, pensar como Cristo pensa, é pensar para uma vida vibrante, para uma vida poderosa, para uma vida abundante, irmão. Não é qualquer tipo de pensar, é um pensar que desmistifica, muda tudo o que nós acreditamos a respeito de Deus, de nós e das pessoas. Então, o apóstolo Paulo está mostrando para nós um caminho excelente. Que caminho é esse? É o caminho de pensar como Cristo pensa. Não é só comportar, não consiste apenas em fazer, mas consiste em pensar. Se nós temos a mente de Cristo e podemos pensar o que Ele pensa, por que pensaríamos diferente do que Ele pensa? Veja, a declaração aqui é enfática. Você recebeu a mente de Cristo, e os pensamentos de Cristo agora têm que ser os seus pensamentos. Se você recebeu a mente dele, e pode pensar como ele pensa, por que pensar diferente? Por que arriscar? Será que Cristo não é suficiente para que a gente o copie? Para que a gente o imite? E para que os pensamentos dele permeiem e substituam os nossos? Eu não estou dizendo que nós somos uma máquina programática e que nós vamos deixar de executar desejos, vontades e emoções. Nós somos seres almáticos, espírito, alma e corpo constituem o nosso ser. E nós fomos habilitados por Deus com sabedoria para decidir, para opinar, para realizar. Eu não estou dizendo que você nunca vai tomar uma decisão baseada em sua vontade, desejo ou emoção. Mas eu estou dizendo que quando a sua decisão é pautada na mentalidade de Cristo, ou no pensamento de Cristo, eu posso assegurar, irmão, vai ser as melhores decisões de sua vida em nome de Jesus. Eu posso garantir isso para você. Então, o que nós observamos é que muitos não têm prosperado em sua vida espiritual, justamente pelo fato de possuir ou de exercitar uma mente divorciada da mente de Cristo. E esse sempre foi, esse tema, essa pauta, sempre foi uma preocupação do apóstolo Paulo ao respeito da igreja dos Coríntios. Quando você vê 2 Coríntios capítulo 11 e verso 3, ele diz: o que receio e quero evitar é que assim como a serpente enganou a Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Paulo sempre se preocupou com os seus filhos na fé e com a sua maneira de pensar distinta, divorciada da mente de Cristo. Paulo diz: vocês possuem a mente de Cristo, mas a serpente que enganou a Eva, irmão, a serpente estuda o homem desde que o homem é homem. A serpente sabe os desejos do homem, as vontades do homem, sabe os pontos vulneráveis. Ela conhece o seu ponto mais forte e o seu ponto mais fraco. Ela não está estudando você, ela já estuda desde Adão. E ela derrubou o primeiro homem. E Paulo está dizendo: eu temo que a mente de vocês seja corrompida, roubada, adulterada, assim como a mente de Eva foi no princípio. Vocês não podem viver uma vida divorciada da mente de Cristo. Por quê? Porque quase tudo na vida dos filhos de Deus se dá por meio da sua maneira de pensar. O teólogo renomado John MacArthur, ele costuma dizer que a maior intimidade dos cristãos com Deus é quando os pensamentos do Senhor substituem os nossos pensamentos. Nós alcançamos um nível de intimidade superlativo. E aí ele diz que quando isso acontece, nós moldamos o nosso comportamento de acordo com a mente de Cristo que está em nós.
Porque tudo o que acontece aqui fora é resultado do que ferve aqui dentro. As suas atitudes, o seu comportamento é fruto de uma crença que você carrega na sua alma. Você faz o que deseja, ou deixa de fazer, por não possuir os desejos corretos. Então nós precisamos considerar que a mente de Cristo é digna de ser imitada. A mente de Cristo é digna de ser copiada. Não obstante, nós possuímos essa mente. Para pensar. Jesus está vivendo na Palestina do primeiro século. Homens totalmente corrompidos. Ele está numa nação subjugada pelos romanos. Ele está vivendo diante da opressão e da hipocrisia religiosa. E não obstante, ele possui uma mente equilibrada. Ele foi capaz de ser sensível à necessidade do seu próximo. Ele consegue perceber os desejos mais ocultos que rodeavam os pensamentos das pessoas. Ele consegue também notar a sua acidez. Ele consegue perceber a sua aspereza. E mesmo assim, ele consegue proteger a sua emoção diante de tantas frustrações, diante de uma traição, diante de uma negação, diante do abandono de todos no dia da crucificação. A mente dele está equilibradamente brilhante. Ele consegue se comportar distintamente, mesmo estando vivendo em um ambiente estressante e agressivo. Ele possui uma mente livre e segura. Ninguém consegue roubar Jesus no território das suas emoções. Ele é alguém totalmente equilibrado, tendo todos os motivos para viver uma vida depressiva e carregada de ansiedade. Ele não as teve, por conta do poder e da centralidade que carregava em sua mente. Ele é digno de ser copiado. A mente de Cristo é a mente mais brilhante que já esteve entre nós. E nós precisamos olhar e analisar então essa mente a ponto de imitá-la. E aqui hoje eu quero falar sobre pelo menos duas condições importantes na mente de Cristo. É importante notar, irmãos, que nós, que de alguma forma fazemos parte daquilo que o mundo chama de religião, embora cristianismo, na ótica dos pregadores, não é uma religião, mas é um estilo de vida, né? Mas o mundo chama a gente de pessoas religiosas, chama o cristianismo de uma religião, porque compara com o islamismo, com o judaísmo e assim sucessivamente. É importante notar que normalmente toda religião tem as suas disciplinas. E quando a gente fala de imitar alguma coisa, normalmente a gente pensa nas ações que são executadas. E em se falar do cristianismo, quando a gente fala de imitar Jesus, o que vem prontamente à nossa mente é falar de uma vida de oração, é falar de jejum, é falar de cultuar, é falar de devolver o dízimo, é falar de fazer parte de uma célula, envolve uma série de atividades. Mas olhando aqui, irmãos, hoje eu não quero falar de nada disso. Eu não quero que a nossa mente seja condicionada ao fazer, porque a mente de Cristo nunca foi condicionada ao fazer. É justamente o contrário. Jesus sempre submeteu o seu fazer ao seu modo de pensar. Porque, como eu disse, todo comportamento é fruto de uma crença. Se você crê correto, você vai ter um comportamento correto. Quando você vê alguém se comportando, irmão, de maneira com aquilo pelo qual não foi chamado, é porque as suas crenças estão deturpadas. Não está entendendo qual é o propósito do seu chamado e não está vivendo uma vida para a glória de Deus. Todo comportamento revela uma crença. Todo comportamento revela uma maneira de pensar. E Jesus, ele estabelece pelo menos duas coisas. Eu vou falar de duas para a gente não extrapolar aqui no horário hoje. A primeira coisa que nós encontramos, de tantas elas, é que Jesus sempre foi ciente do amor do Pai por ele. Olhe para a mente de Jesus. E você não vai encontrar em nenhum momento na mente de Jesus uma dúvida de que ele é amado. Jesus nunca duvidou a respeito do amor de seu Pai. Jesus nunca colocou o amor de seu Pai em xeque. Jesus nunca questionou: Pai, parece que o Senhor deixou de me amar. Olha a doença, olha o desemprego, olha o problema. Parece que o Senhor não liga para mim. Não há questionamento a respeito do amor.
Jesus é um homem que vive ciente do quanto é amado. A primeira dica que eu quero dar para você é: esteja ciente de que você é amado pelo Pai. A mente de Cristo é uma mente que está preenchida, blindada, e ninguém consegue retirar isso. Ele é ciente de que o Pai o ama. Quanto a nós, deveríamos estar cobertos por essa mesma ciência. E deveríamos acordar todos os dias declarando: eu sou amado do meu Pai. Deveríamos acordar todas as manhãs e declarar: hoje o meu Pai tem coisas tremendas para a minha vida. Deveríamos levantar todos os dias e dizer: ah, que maravilha, eu fui escolhido pelo meu Pai. A mente de Cristo não tem dúvidas desse amor. E o comportamento mental de Jesus está condicionado em saber o quanto é amado. Começamos por Marcos capítulo 1 e verso de número 11. Jesus está às margens do Jordão para ser batizado pelo seu primo João Batista. E no ato batismal, o texto diz: e ouviu-se dos céus esta voz, a voz do Pai para o Filho: tu és meu Filho amado, em ti me comprazo. Olhe para a certeza de Jesus em relação ao amor do Pai. É só o início ministerial, não há milagres estrondantes. Não há registro de paralíticos andando, de cego enxergando, de surdo ouvindo. Não há coisas mirabolantes. Significa que o Pai o ama não pelo que Ele faz, mas por quem Ele é. Por quem Ele é. Ele é meu Filho amado, disse o Pai. Olhando para essa mesma ótica, nós chegamos a um dos montes mais altos na região de Israel, o Monte Tabor, conhecido nas Escrituras como Monte da Transfiguração. Vamos avançar e pular para Marcos capítulo de número 9 e ler apenas o versículo 7. O texto diz: desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e saiu da nuvem uma voz que dizia: este é meu Filho amado, a ele ouvi. Nós temos duas regiões, duas geografias distintas, duas condições em paralelo. Primeiro nós temos Jesus no Jordão, a região mais baixa do planeta Terra, mais de 400 metros abaixo do nível do mar. Depois nós temos um dos montes mais altos, o Monte Tabor. Não é o mais alto, porque o mais alto é o Hermon, com mais de 2.200 metros de altura, mas ele está em um dos montes mais altos. Isso pouco importa ao seu respeito, e pouco importa ao meu, porque muitas vezes nós estamos vivendo momentos de baixezas em nossas vidas. Às vezes a gente está baixo, cabisbaixo, triste, sem direção. Às vezes a gente está glorioso, tudo transfigurando, uma nuvem aparecendo, a presença de Deus tremenda. Não importa em qual fase da sua vida você esteja, na mais baixa ou na mais alta, na mais triste ou na mais alegre, o amor do Pai ao seu respeito não mudou. Ele é o seu Pai e Ele te ama, meu irmão. Nada pode mudar o amor imenso desse Pai por você. A primeira coisa que tem que ter fixado na mente, aqueles que querem viver uma vida nobre, vibrante, poderosa, é de que você é amado pelo seu Pai. O seu Pai decidiu te amar e ponto. Pastor, só Deus sabe como eu estou vivendo. Desfrute do amor do Pai. Ele te ama. Ele te ama. Jesus não tem dúvidas de que é amado. Por quê? Porque lendo as escrituras de sua época, lendo a Torá, o texto sagrado lido pelos judeus no primeiro século, Jesus lê Isaías 42 e verso 1. E a expressão de Jesus está em Mateus capítulo 12 e verso 18. Mateus 12 verso 18 é uma referência de Isaías 42 e verso 1. É uma profecia messiânica. E como Jesus lia as escrituras, ele sabia a respeito do amor que o Pai tinha por ele. O que está escrito lá? Lá está escrito: eis aqui o meu servo que escolhi. Esse texto aqui prefigura em Mateus capítulo 12, e nós estamos no verso 18.
mas o seu original está em Isaías 42. O texto que Jesus costumava ler. Jesus leu: eis aqui e proferiu o meu servo que escolhi. Quem ele é? O meu amado, em quem a minha alma se compraz. Jesus tem ciência de que é amado. Quando Jesus conta parábolas, ele conta uma muito intrigante. A parábola dos vinicultores, está lá em Lucas capítulo 20. Jesus diz que o dono da vinícola decidiu viajar. E depois começou a enviar servos responsáveis para lhe dar um parecer. O que os servos que ficaram faziam? Matavam um após o outro. O que ele pensou? Lucas capítulo 20, verso 13. E disse o senhor da vinha: que farei? Mandarei o meu filho. Jesus está falando de si mesmo, como o filho do dono da vinícola. Ele reconhece que é o filho amado do seu pai. Na mente de Cristo há uma clareza, ele não tem dúvida de que é amado. Olha o que ele diz em João capítulo 3 e verso de número 35. O pai ama ao filho. O pai ama ao filho, falando da sua relação com o pai. Irmão, qual é o nosso desafio agora? O nosso desafio agora é crer que Deus nos ama tanto quanto ama Jesus. Você é tão amado quanto Jesus sempre foi pelo Pai. Eu sei que você tem dificuldade de acreditar nisso. Eu sei que você julga o amor do Pai pelo seu comportamento. Eu sei que você diz: eu não mereço. Mas o fato de você ter ciência de que não merece o amor, não faz com que Deus deixe de te amar. Você é tão amado pelo Pai quanto Jesus sempre foi. Pastor, para de falar essas heresias aí. Então você vai ter que brigar com Jesus, não é comigo. Porque quem está falando isso não sou eu, é o próprio Jesus. E eu preciso ler esse texto para você. João 17 e versículo de número 23. O texto diz assim, eu neles e o Senhor em mim, para que todos sejam levados à completa unidade, para que o mundo saiba que o Senhor me enviou e compreenda que o Senhor os ama tanto quanto me ama. Você é tão amado por Deus quanto Deus sempre amou Jesus. Você é amado, querido. Na sua mente isso precisa permear, e você tem que acordar amanhã e falar assim: eu sou amado. Irmão, o circo pegando fogo, e você vai levantar o seu coração e condicionar a sua mente a essa verdade espiritual: eu sou amado. Assim como o Pai ama Jesus, assim o Pai também me ama. Assim como o Pai deleita no Filho, assim eu também sou deleite do seu amor. Jesus era o unigênito do amor do Pai, e Ele morreu por nós para ser o primogênito de muitos irmãos. Ele comprou uma grande família para Deus, e o Pai ama cada um dos seus filhos. E quem são os filhos de Deus? Todos aqueles que creem nele. É João capítulo 1 e verso 12. A todos quanto receberam, a todos quanto creram, fez-lhe e deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você é filho amado do Pai, querido. O Pai ama você. É notório perceber que, mesmo falando isso com ênfase, mostrando textos tão reveladores, há muitos crentes que vivem deixando isso passar desapercebido em suas mentes. Você precisa todos os dias fazer essa declaração. Não olhe para o seu comportamento e nem olhe para a sua performance, porque o amor de Deus por mim e por você não é uma questão comportamental. Irmão, isso não é licenciatura para você viver uma vida no erro e no engano. Isso aqui é favor e graça revelado para você. Eu não estou dizendo que você tem que sair por aí fazendo tudo de errado e mesmo assim Deus vai continuar te amando. Por favor, não seja infantil, porque tem muita gente que quer colocar palavras na boca do pregador. Não é isso que eu estou pregando e te dizendo, mas eu estou dizendo que o amor do Pai por você não tem nada a ver com a sua performance. Você fez direitinho? Você fez errado? Eu sou melhor que o pastor, eu sou melhor que o irmão. Isso é um problema seu e dele. Isso não diz respeito ao Pai que te ama. O amor do Pai por você está condicionado a uma questão de filiação e não de comportamento.
E o nosso problema é que a gente fica questionando esse amor com base nas circunstâncias. A gente diz o quê? Como é que eu sou amado se eu perdi o meu emprego? Como é que eu sou amado se eu estou doente? Como é que eu posso ser amado por Deus se eu não encontro ninguém para me relacionar? Deus não pode me amar. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você: nada é mais valioso para o Pai do que o seu único filho. E não obstante, Ele o entregou para ter você para Ele. O que é mais importante que isso? O que é mais rico? O que é mais nobre? Esse é o valor que você possui. Esse é o valor que o Pai atribuiu a você. Então, por favor, enche o pulmão de ar e declare: eu sou amado do meu Pai. Eu sou amado do meu Pai. Fala aí, irmão, fala: eu sou amado do meu Pai. Ou melhor, fala: eu sou tão amado do meu Pai quanto meu pai ama meu irmão Jesus. Na família sempre tem essa intriga, né? O pai gosta mais dele do que de mim. O pai ama mais a fulana do que eu. O pai ama mais o ciclano do que eu. Aqui não. Aqui, como o pai ama Jesus, o pai ama vocês todos também.